Aliens. Se tu gosta de teorias da conspiração, é meio que obrigatório esbarrar no tópico de extraterrestres e OVNIs. Mas, recentemente, essa ideia passou pela minha cabeça por uns motivos não muito bons. Não sei se vocês chegaram a perceber, mas do nada os governos começaram uma pira com alienígenas. É o Pentágono falando de alien, é o Vaticano falando sobre vida extraterrestre, é as redes sociais inundadas de notícias sobre ET, e tudo isso de uma maneira bem estranha. Ok. Super com efeito Dunning-Kruger. E o seu efeito é o Dual Channel. Efeito Globe Globe. Efeito Evolution. Aí, ó. Tá bom pra você? Olha o seu efeito aí, ó. Totalmente molestado pelo sistema. Eu sei que de um tempo pra cá muita gente começou a ser introduzida nesse meio, mas esse fluxo de conspirações sobre aliens parece muito inorgânico, especialmente quando o principal propagador dessas ideias é o governo. Então, eu decidi me aprofundar nessa ideia e apresentar pra vocês o que eu acho que pode ser a maior psyop da história, se eu estiver certo. Essa é a Agenda Alien. E ele tá. Primeiro, vamos pra pergunta principal, né? Aliens existem? Bom, ninguém sabe. Mas só a ideia de existir vida extraterrestre é extremamente assustadora. E o fato dela conseguir ter contato com a gente é algo ainda mais amedrontador. Pessoas com crenças previamente formadas sobre extraterrestres tendem a interpretar dados ambíguos de forma a confirmar essas crenças. E esse é um problema em qualquer investigação onde o pesquisador tem interesse no resultado. O mesmo princípio se aplica ao lado oposto. Instituições com interesse em desacreditar alegações de encobrimento tendem a interpretar dados ambíguos de forma a confirmar a ausência de fenômenos anômalos. Então, é bem complicado mergulhar nesse assunto. Dito isso, é muito estranho e difícil ter uma opinião sobre esse assunto. Porque falando de aliens, qualquer resposta que a gente der não é boa o suficiente. A gente precisa de uma evidência física. E bom, a gente não tem. Bom, pelo menos eu não tenho. E se eu tivesse, isso não seria uma coisa boa pra mim. Afinal, pensa no impacto que isso teria no mundo. Se algo assim fosse revelado de um dia pro outro, o tanto de gente que ficaria maluca e abandonaria tudo que ela tem como crença seria assustador. Na verdade, nós já temos pessoas assim, que acreditam fielmente em aliens, e mesmo que todas as evidências que nós temos para comprovar a existência deles seja 99% de procedência bem duvidosa. Sim, temos relatos e casos que realmente parecem esquisitos, mas a gente não pode olhar para nenhum deles e confirmar alguma coisa com 100% de certeza. E nem mesmo para a questão de se é possível mesmo ter vida extraterrestre a gente ter uma resposta. Afinal, até mesmo o consenso do universo ser infinito, e então a possibilidade de existir aliens ser grande, é uma teoria. Sim, a ideia do universo ser infinito é uma teoria, e não algo 100% comprovado. Então vamos trabalhar com... O que é essa coisa branca no prato? KKK. É o cu do curioso que eu tô comendo, hein? Quem é o curioso? Outra possibilidade aqui. A luz tem uma velocidade limitada, aí, e o universo tem uma idade infinita, cerca de 3,8 bilhões de anos. Então eu vou colocar que nesse espaço é possível que tenha ETs. Ainda assim, é algo muito improvável. Só o fato de existir nós como seres humanos no planeta Terra... vai tomar no cu, eu, o quê, ô King P? É algo milagroso, pois se a estrutura de uma molécula fosse diferente no nosso planeta, já seria o suficiente para a Terra inteira ser completamente inabitável pra gente, e praticamente para quase todos os seres vivos que habitam nela hoje em dia. Então, não só esses seres devem morar em outro lugar do espaço. Eles têm que ter uma estrutura, para não ser uma célula, uma bactéria, o que não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Eles têm que possuir inteligência, têm que estar em um plano observável pela gente, e não só isso, têm que possuir os meios necessários para conseguir interagir com a gente. E se tu botar para seguir a ideia moderna dos aliens, de que eles são seres com consciência e não iguais aos animais do nosso mundo, que possuem uma inteligência maior que a nossa e também conseguem possuir artefatos capazes de atravessar tudo que a gente tem como lei da física, a possibilidade de existir algo assim nesse universo é muito minúscula, em um nível que tu não consegue nem mensurar de tão pequeno. E eu não tô exagerando quando eu digo isso, porque só o fato de tu estar vivo agora e vendo esse vídeo, se colocado em uma questão de probabilidade universal, já seria o suficiente para te fazer acreditar que tu foi criado por um ser inteligente de tão minúsculo que seria o resultado dessa equação. Mas assim, como eu não consigo te provar que tu foi criado por algo inteligente, eu também não consigo te provar que tu não foi. E é aqui que a gente entra em um grande problema, que é um jogo de possibilidades. Vamos dizer que aliens não existam. Então, caso encerrado, a gente não precisa mais falar sobre isso. Por outro lado, vamos dizer que eles possam existir e tenham entrado em contato mínimo com a gente. Por que só o governo americano tem contato com eles? Tipo assim, eu sei que eles têm a maior rede de inteligência e tal, mas literalmente só eles divulgam o assunto desse nicho. Nenhum outro governo fica fazendo alarde por causa de alien. É só o governo dos Estados Unidos. E eu acho que isso é de propósito. Tu deve estar pensando, ué, como assim? Pra que vazar de propósito essas coisas? Vem comigo que eu vou te explicar o porquê. O que eu vou falar aqui vai ser bem polêmico, mas eu acredito que toda essa onda de aliens seja uma grande operação psicológica. Ok, isso parece bem bizonho de pensar, mas por acaso existe alguma prova disso? Sim, por exemplo, em uma entrevista do canal Home F, um ex-agente da FBI disse que o escândalo daquelas luzes no céu em 2024 era puramente uma psyop feita para tirar atenção do fato de que o então presidente Joe Biden perdoou o seu filho em um ato que seria completamente ilegal e escandaloso. E funcionou, porque eu não vi ninguém falando disso naquele ano. Por acaso a gente tem alguma coisa mais antiga? Sim, vamos falar do movimento de divulgação, que é a estratégia que eu acho que está sendo mais utilizada
utilizada hoje em dia nas redes sociais. Esse movimento é basicamente governos revelando oficialmente o que sabem sobre certos assuntos, mas não por um bem maior. Vocês vão entender o porquê. Stephen Greer é a figura central dessa polêmica. Obviamente os aliens são mais inteligentes do que os homens porque eles não são animais ou seres de raça diferente, mas sim anjos caídos. É isso aí mesmo. Isso mesmo. Greer é um ufólogo que sustenta ter acesso a dados que a maioria das pessoas nunca verá, e defende que o próprio processo de divulgação desses dados é uma operação controlada. No caso, os governos não revelam informações porque o público tem direito a saber. Eles revelam o que serve aos seus objetivos no momento que escolherem, com uma narrativa que eles constroem antes mesmo de qualquer anúncio público. O que chega pra gente, então, é resultado do planejamento prévio deles. Isso faz sentido quando a gente vê o histórico das agências de inteligência, por exemplo. A CIA já admitiu em documentos desclassificados que usou relatos de objetos voadores não identificados como cobertura para testes de aeronaves secretas durante a Guerra Fria. Pilotos e civis que relatavam avistar algo incomum no céu frequentemente observavam protótipos militares que o governo queria manter em segredo. Isso veio junto da minha ideia de que muitos relatos de OVNIs modernos são apenas protótipos de naves militares, pois muitos vídeos que eu já vi por aí de supostos OVNIs mostram aeronaves que são iguais a protótipos militares de jatos. Vamos ver, por exemplo, o depoimento de David Grush no Congresso norte-americano em julho de 2023, que seguiu um caminho completamente diferente de tudo que veio antes. Grush é um ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele afirmou sobre juramento que o governo americano recuperou materiais de origem não humana e que programas secretos de acesso controlado existem para tratar desse tema. As redes de televisões transmitiram a audiência ao vivo, com microfones abertos durante todo o depoimento. Isso não tem precedente nenhum na história da inteligência americana. Sessões do Congresso sobre programas de inteligência sensíveis ocorrem em salas fechadas, com acesso restrito e sem nenhuma cobertura da imprensa. O padrão para esse tipo de informação é o completo sigilo, e essa audiência quebrou ele só para um mês depois ninguém mais ligar pro assunto e hoje em dia as pessoas nem saberem mais que essa audiência existiu. Mas se a gente levar a teoria do Steven como verdade, a gente tem um paralelo. Quando uma audiência sobre os segredos mais guardados de inteligência americana vão pro ar, pro mundo inteiro ver, tu precisa se perguntar quem autorizou isso e com qual objetivo em mente. Provavelmente o que tu assistiu foi o que alguém queria que tu visse. O conteúdo, o tom, as perguntas dos senadores, as respostas dentro do limite permitido, tudo isso foi planejado. Não é que o senador mentiu, o que provavelmente aconteceu. É que qualquer depoimento público sobre inteligência classificada já passou por um filtro antes de chegar ao microfone, e o que Grush pode ter dito em público é só uma fração do que ele conhece, ou na verdade ele só mentiu. Dá pra verificar isso de forma indireta. Grush afirmou que não pôde detalhar certas informações em sessão aberta e que precisaria de uma audiência fechada para ir além. E esse limite provavelmente nem surgiu de uma decisão dele. Foi a estrutura de segurança responsável pelos programas classificados que definiu o que ele poderia dizer ou não em público. Qual o problema de eu cursar a faculdade, Super? Olha, ô tia Bia, só de você estar perguntando isso já faz a gente acreditar que a faculdade está conseguindo fazer o MK Ultra. Se você ainda tá na faculdade aí, você não... Se você tá na faculdade e se faz essa pergunta aí de qual que é o problema, então larga a mão. Então é porque a faculdade caiu bem aí, hein? Potencial altíssimo de ser mais uma escrava, hein? Esse processo consiste em revelar o suficiente para direcionar a atenção pública em uma direção específica, sem revelar o suficiente para que o público forme uma conclusão independente. Stephen Greer aponta para a consequência prática disso. Se agências de inteligência gerenciam a narrativa sobre OVNIs de forma centralizada, o público não recebe dados para analisar, e sim só um monte de propaganda. Esse papo de OVNIs e aliens não é de agora. Pega, por exemplo, a histeria dos UFOs de 1947. Em 24 de junho daquele ano, o piloto civil Kenneth Arnold relatou ter avistado 9 objetos em forma de disco voando próximos ao Monte Rainier, no estado de Washington. A imprensa americana cunhou o termo discos voadores nos dias seguintes. Em menos de 2 semanas, centenas de... Esse negócio de OVNI é mais velho do que andar pra trás. Esses dias passou um aqui, em cima de casa. Eles estão passando por tudo quanto é lugar. Relatos semelhantes surgiram em todo o país. Historiadores estimam que o número de relatos imitadores chegou aos milhares, e 3 dias depois, os avistamentos diminuíram de forma abrupta. Tô falando sério, caralho. Eu tava lá fora com a minha esposa e ela ainda falou: caramba, mas o que é aquela luz lá mexendo daquele jeito? Eu falei: aquilo lá é OVNI. Certeza. Ainda peguei e fiz assim, ó. Aqui, ó. Com certeza eles estavam espionando, ó. Eu sei da verdade! Eu sei da verdade! Quem quer debate, digita 1. A democracia não irá prevalecer. Toma aí, ó. Toma essa do Prime aí, ó. Não tem direito de escolha. Ai, tomar nos seus cu. Tá achando que todo mundo é gado, caralho? Vai achar que tem ET aí pilotando essa porra?
Militares e autoridades adotaram um ceticismo e até um certo humor quanto à situação. Quando testemunhas com reputação formal começaram a relatar avistamentos, incluindo o vice-governador de Idaho, o tom das respostas mudou. O tenente-general Nathan Twining anunciou investigações oficiais e pediu que a população relatasse novos avistamentos. Em 8 de julho de 1947, o exército norte-americano emitiu um comunicado afirmando ter recuperado um disco voador em um rancho próximo a Roswell, no Novo México. No dia seguinte, o mesmo exército voltou atrás e afirmou que o objeto era um balão meteorológico. A divulgação inicial gerou cobertura no mundo inteiro. A retratação chegou no dia seguinte, mas o dano já estava feito. O público havia recebido a informação de que um disco voador havia sido recuperado por militares. Deu o iceberg definitivo da teoria da conspiração do mistério. Nós já vimos esse vídeo aí. Americanos. E a desmentida não enganou ninguém, entre aspas. Décadas depois, Jesse Marcel, oficial que manuseou os destroços em 1947, contradisse sua declaração original e alimentou a teoria de que o governo escondeu os restos de uma nave extraterrestre. Em 23 de setembro de 1947, o tenente-general Twining emitiu um memorando classificado afirmando que o fenômeno era real e não visionário ou fictício. Esse documento levou à criação do Projeto Sign em 1948, o primeiro programa oficial americano de investigação de fenômenos aéreos não identificados. O jornalista Donald K. Howe foi o primeiro a falar dessa contradição. Donald popularizou a ideia de que o governo americano sabia mais do que revelava sobre discos voadores e conduzia uma operação ativa de encobrimento. A explicação oficial definitiva para Roswell chegou apenas na década de 90. Relatórios do governo atribuíam os destroços ao Projeto Mogul, um programa militar secreto que usava balões de alta altitude para... Projeto pra mogar os betas, ó. Fazer eles acreditar na farsa. Para monitorar testes nucleares soviéticos. Esse relatório se conecta diretamente ao argumento de Greer sobre a gestão da revelação. Assim, admitiu em documentos desclassificados ter usado relatos de objetos voadores não identificados como cobertura para protótipos militares secretos. O que o público interpretava como extraterrestre era, em vários casos, tecnologia humana que o governo precisava ocultar. Em 2024, o relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre o Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios chegou a uma conclusão. A alegação de que o governo americano realiza engenharia reversa de tecnologia extraterrestre e esconde isso do Congresso é, em grande medida, o resultado de relatos circulares produzidos por um grupo de pessoas que acreditam nisso, sem evidências que sustentem a afirmação. O escritório que produziu esse documento faz parte do mesmo tipo de estrutura que Stephen Greer descreve como parte da operação de controle da narrativa. A diferença é que agora, você tem os dois lados do argumento. Qual sua opinião sobre Min Xandi? Sou de Minas Gerais. Uberlândia manda salve. Salve aí pra Uberlândia. E eu ouvi um barulho de cavalo assim subindo na rua de casa, eu fui lá ver, né? Tava na garagem e eu vi assim de relance um menino assim, meio magricela, né? Olhando ali um celular na mão dele, montado no cavalo. Eu percebi assim que ali o username era Kaito. Será que ele foi estourado por 2.500 cavalos e todos gozaram na boca dele? Disseram aí na live, soltaram algumas informações privilegiadas que o Kaito, o trabalho que ele arrumou envolve isso daí. Ele cede o briolo. Dizem que estão pagando até que um valor alto por hora ali pra ele. Por volta ali de R$5. Super, você já foi melhor anteriormente. Claro, né, Alex? Antes eu não precisava fazer isso aqui, ó. Tem que ficar falando que a grama é verde. O mundo foi melhor antes, irmão. Tudo era melhor antes. Você não entendeu ainda que é isso aí mesmo? Isso é termodinâmica. À medida que o tempo passa, as coisas acabam. Fica uma merda. É termodinâmica, irmão. Pronto, tá vendo? Já refutou o Big Bang, ó. No Big Bang é o contrário. À medida que o tempo passa, tudo melhora e toma forma e vira um negócio fantástico. Você só tem que esperar. Entendeu? Seu tonto. É isso aí mesmo. Tudo era melhor antigamente, irmão. Em mãos. Luiz Elizondo, ex-oficial de contra-inteligência militar e autor de um livro sobre a caçada do Pentágono a OVNIs, afirma ter liderado o programa entre 2008 e 2017 e defende publicamente a tese de inteligência de origem não humana operando no espaço aéreo americano. Mas é bem provável que Elizondo apropriou o rótulo do programa sem autorização formal e que suas afirmações públicas não apresentam nenhum achado verificável que sustente sua tese. Sean Kirkpatrick, ex-chefe de escritório atual, declarou publicamente que lamenta a disseminação do pensamento pseudocientífico entre funcionários do governo responsáveis por questões de segurança nacional. Então, tu tem dois grupos operando dentro do mesmo sistema. O primeiro grupo afirma que o governo esconde evidências de origem não humana. O segundo grupo afirma que essa narrativa é produto de crenças pessoais. Você mastiga igual o Donnie Darko, Xande. Ô, David, sério mesmo, cara. Eu tenho certeza agora que você tem problema mesmo. Você não é normal não, irmão. E relatos circulares sem base empírica. O que os dois grupos têm em comum é que nenhum deles apresentou ao público os dados classificados que permitiriam uma análise independente. Elizondo afirma que não pode revelar o que sabe porque é classificado. O escritório de defesa americano afirma que investigou e não encontrou evidências, mas os documentos que sustentariam essa conclusão também permaneceram restritos.
Olha o que eles acreditam que tá no céu voando, caralho! Olha essa porra, caralho! E eu que sou maluco, porra! A própria lógica do Alien já mata de uma vez por todas qualquer possibilidade de comunicação. Pessoas inteligentes não andam com burros. Bastaria o Alien ligar um aparelho de emissão de som e escutar essa live. Imagina o Alien ouvindo os comentários do 22 ou do Gilgamesh. Por que diabos alguém de outro sistema, de outra galáxia ia vir aqui nesse inferno? Olha o que tá acontecendo, irmão, em plena Terra. Que povo superior quer querer isso? Sério mesmo? Vocês imaginam o povo desenvolvido, ó. Qual é o processador que esse canalha DCT usa? Qual é a memória RAM do PC dele? E aí ele escuta a porra do 22 falando: super, dual significa 2. Tem 4 espaços, você tem que preencher os 4. Senão vai perder desempenho. Que povo inteligente vai perder tempo, recurso, tudo pra invadir uma bosta dessa? Hã? Vai usar o 22 pra quê? Só se for pra ser escravo sexual deles. Pra vender o 22 pra outra galáxia, pra virar um escravo aí de algum mundo aleatório. Nem pra isso, irmão. É uma vergonha andar com um escravo desse do lado. Os escravos eram escolhidos por seleção genética também. Os caras brabos que tinha culhão pra lutar. O 22 é o quê? Não tem nada. Não tem carcaça, não tem QI, não tem nada. Nada. É foda, irmão. É foda. Tem que brincar de criança pra explicar as coisas pra esses tontos entender. O Dual Channel Mentality que fica pedindo pros aliens virem escravizá-lo e comer a sua bundinha, porque assim o mundo será melhor. Canalhas. Nós, cidadãos comuns, não temos acesso aos dados que tornariam possível verificar qual dos dois lados está correto. E isso é de propósito. Quando o governo libera um relatório concluindo que não há evidências de extraterrestres, isso é uma forma de revelação controlada. Quando um ex-funcionário presta depoimento ao Congresso sobre tecnologia de origem não humana, também é uma forma de revelação controlada. Em ambos os casos, o que chega ao público passa por um filtro antes de ser divulgado. Em 1953, por exemplo, um painel da CIA alertou sobre o potencial de grupos soviéticos explorarem o tema dos objetos voadores não identificados para fins de desinformação. O alerta reconhecia que o tema tinha utilidade estratégica independentemente de qualquer fenômeno real. Se OVNIs têm utilidade estratégica documentada desde 1953, a pergunta não é mais: você acha mesmo que o demônio se prestaria ao ridículo de se disfarçar materialmente de alien para aparecer na frente de um beta? Você acha mesmo que precisa esse nível de humilhação pra ele enganar esses gado aí? Os Dual Channel Mentality? É só um LSDzinho. Já vai aparecer o alien pra ele. É só entupir o acéfalo de açúcar. Easy. Entendeu? Maconha, essa porra toda. Porra, irmão. Tá maluco, velho? Olha isso, irmão. Forma do ET. Os caras conseguem colocar na sua cabeça. Não, sério, olha isso, irmão. Quem é o ser evoluído? Sério mesmo. Totalmente based. Tá vendo? Isso aqui é uma piada, rapaziada. Não passa de agenda pura.